Aquela estranha nuvem sobre o Arizona seria apenas mais um evento meteorológico incomum na vasta história dos Estados Unidos. Porém, 3 meses após seu acontecimento, uma lenda sobrenatural circundando aquela estranha nuvem começou a surgir e ganhar forças, se baseando em 3 pontos principais relatados pelo próprio irmão Branham. Primeiro, William Branham alegava estar com seus amigos caçando quando avistaram a nuvem sobre si. Além da nuvem, um estrondo sobrenatural chacoalhou o local. Por fim, Branham confirma que recebeu a revelação dos selos naquele evento. All of a sudden, the whole country just rung out. I never heard such a terrific blast. Just shook and the rocks rolled, and I felt like I must have jumped 5 feet off the ground. Looked like it just scared me. I thought, oh my! I thought I'd gotten shot. That somebody I had on a black hat. I thought they might have thought it was a javelina running up the mountain. Somebody had shot me. It went so loud right on me like that. Then all at once something said, "Look up." There it was. Then he told me, "It's the opening of those 7 seals. Turn home." Well, here I come. I met Brother Fred and Brother Norman about an hour later when I found them. They were excited and talking about it. Segundo, Branham afirmava que não estava vendo a nuvem à distância, mas sim que estava exatamente no local onde ela foi fotografada, em Flagstaff. When I come, one thing was by a vision. That I was standing above Tucson up here when a blast went off. Well, Brother Fred was there when it went off, and they took a picture, in the sky. Now look where it was at, northeast of Flagstaff or Prescott, which is below Flagstaff. Well, that's just where we was at. Just exactly. O terceiro fato alegado por Branham é que a nuvem teria sido causada pela descida de anjos para anunciarem a ele segredos bíblicos. And now I didn't know at the time that they were taking pictures of that. Scientists were out there as the angels lowered themselves from heaven to bring the message. Porém, mesmo observando as alegações de Branham relatando esses fatos, já provamos durante os episódios anteriores que ao menos os 2 primeiros fatos contados pelo pregador são mentirosos, através de irrefutáveis provas. William Branham não estava caçando na data em que a nuvem ocorreu, mas na verdade estava ajudando um amigo a soltar injustamente um assassino da prisão. Além disso, segundo o relato das testemunhas oculares Fred e Jean Norman, eles não viram aquela nuvem e jornais da época apontam que o estrondo supostamente sobrenatural nada mais era do que testes de aviões na região quebrando a barreira do som. A alegação de que os 7 selos foram revelados a Branham naquela nuvem também é falsa, já que em nenhum momento das pregações sobre o tema nas semanas seguintes, o pregador menciona aquela nuvem ou um encontro com anjos. Sobre o segundo ponto, Branham definitivamente não estava em Flagstaff em 28 de fevereiro, mas sim em Houston, como já provamos através de testemunhos de Lee Vail, Perry Green, Rebecca Branham e George Smith, além de palavras do próprio irmão Branham. Além disso, a viagem de caça onde supostamente o evento sobrenatural ocorreu aconteceu a 330 quilômetros de distância do local da nuvem. Então, definitivamente, ele não estava no local quando ela foi fotografada. Assim, se os 2 primeiros pontos mencionados por Branham sobre essa história são mentirosos, uma dúvida surge sobre a honestidade do pregador a respeito do terceiro ponto que ele menciona. Será mesmo que aquela nuvem foi criada por anjos, ou isso não passa de apenas mais um ponto falso da história relatada pelo dito profeta? Para descobrirmos isso, no episódio de hoje nos debruçaremos em revistas científicas, artigos publicados por estudiosos, além de documentos oficiais do governo americano e cartas pessoais de pessoas envolvidas na pesquisa e formação daquela estranha nuvem. Se você ainda acredita que essa imagem na tela tem um significado religioso, prepare-se para repensar essa possibilidade. Hoje você verá pela primeira vez informações chocantes que provarão
que a história dessa nuvem é muito diferente do que nos ensinaram. Senta, que lá vem história. Os crentes da mensagem alegam, e com razão, que em 17 de maio, data da primeira publicação nacional sobre a nuvem, na revista Life, os cientistas ainda não possuíam uma explicação para aquela estranha nuvem. O artigo, inclusive, menciona as pesquisas do Dr. James MacDonald como ainda inconclusivas sobre a causa daquela nuvem. Pairando como um gigante anel de fumaça, uma grande nuvem apareceu ao entardecer sobre Flagstaff, Arizona, no último dia 28 de fevereiro, e se posiciona como um contínuo mistério científico. Porém, precisamos avaliar se alguma nova informação surgiu a partir de 17 de maio para dar explicação sobre o evento. Após a publicação da revista Life, cientistas do mundo todo tomaram conhecimento daquele evento que tinha ocorrido em uma pequena cidade do Arizona e, a partir dali, começou uma corrida para encontrarem a solução científica para aquela formação. Dentre as dezenas de cientistas que se empenharam nessa busca, o mais proeminente foi o próprio doutor mencionado na revista, o Dr. James MacDonald, do Instituto de Física Atmosférica da Universidade do Arizona. Já em 31 de maio, menos de 2 semanas após a publicação da revista Life, James publicou o primeiro artigo sobre o tema, intitulado Status da Investigação da Nuvem Estratosférica no Nordeste do Arizona, de 28 de fevereiro de 1963. Nesse relatório, James faz questão de desmentir que a nuvem foi criada por rastros de aviões ou por testes nucleares. Porém, ao final do estudo, ele relata que havia recém-descoberto uma possível explicação científica: uma explosão de um foguete no extremo oeste dos Estados Unidos. Uma possível explicação: uma explosão de foguete na base da Força Aérea de Vandenberg. Uma pesquisa em jornais da costa oeste no dia 28 mostrou uma breve notificação de uma destruição intencional de um satélite militar em algum horário do dia 28. Mais informações foram encontradas na edição do dia 11 de março de 1963 da revista Mísseis e Foguetes, que continha as seguintes informações: a Força Aérea deliberadamente destruiu um satélite secreto que acredita ser da série Discover, depois de lançá-lo no foguete Thor em 28 de fevereiro na base da Força Aérea de Vandenberg. Se torna essencial descobrir o horário dessa detonação e explorar mais detalhes sobre a nuvem. Portanto, tanto por inquérito direto quanto por inquérito através do Escritório de Pesquisa Naval em Pasadena, foram buscadas informações adicionais. O Sr. Clary, cientista-chefe da base de Vandenberg, providenciou gentilmente informações confidenciais sobre esse lançamento. O foguete foi destruído numa altitude de 146 mil pés, quase diretamente acima da base de Vandenberg. Assim que essa informação foi recebida, aparentou oferecer a primeira sólida pista sobre a origem da nuvem de Flagstaff. A altitude da detonação foi próxima à altitude calculada da nuvem, e o horário da detonação faz necessário que consideremos seriamente a possibilidade de que a nuvem de Flagstaff foi a consequência dessa detonação. Perceba que James é bem claro ao dizer que ele acreditava que a nuvem havia sido produzida pelos resíduos da explosão daquele foguete e que as conclusões matemáticas o levavam a isso. Porém, como todo bom cientista, ele precisava estudar mais a fundo o evento para dar sua conclusão definitiva. Já no mês seguinte, em junho, o Dr. James escreveu para uma famosa revista científica, a Weatherwise, ainda alegando acreditar que a nuvem havia sido causada pela destruição daquele foguete, mas que mais descobertas precisavam ser analisadas. Infelizmente, o Dr. James MacDonald faleceu sem publicar um material definitivo sobre a causa daquela nuvem, mas deixando um forte indício de que a detonação de um foguete seria a resposta.
Foi só em 1980 que, após receber uma carta pedindo explicações definitivas sobre a nuvem, que o Instituto de Física Atmosférica da Universidade do Arizona, instituto o qual James fazia parte em vida, finalmente deu a resposta para o caso. O Dr. MacDonald não publicou nenhum outro estudo sobre a nuvem de formato anelar que apareceu sobre Flagstaff, além daquele artigo na revista Weatherwise, que você mencionou na sua carta de 2 de junho de 1980. Ele convenceu a si mesmo e os demais aqui no Instituto de que a nuvem foi causada pela propulsão de água na alta atmosfera devido à detonação de um foguete lançado de Vandenberg. Incidentalmente, ele estava perturbado por pessoas que alegavam que a nuvem era, na verdade, um anel de anjos carregando uma mensagem divina. Essa história tem sido propagada por um pregador cujas visões foram colocadas em um livro. Ao longo dos anos, nós temos recebido cartas de pessoas que estão interessadas na significância religiosa da nuvem. Na minha opinião, não existe nenhuma. A nuvem foi originada da maneira sugerida pelo Dr. MacDonald. Assim, a ciência já nos anos 80 confirmou que a nuvem havia mesmo sido causada pela explosão do foguete na manhã daquele 28 de fevereiro, confirmando assim que a hipótese do Dr. James havia sido confirmada. Porém, outra informação relevante pode ser retirada desse documento. A carta menciona que o Dr. James, durante suas pesquisas sobre a nuvem, teve que lidar intensamente com fanáticos religiosos alegando que a nuvem tinha sido causada por anjos. E adivinhem só? Eram membros da mensagem. There was a brother from Sweden or Switzerland one, I can't remember which one it was. He came to my home out at Grace Ranch, and he went to see Dr. MacDonald at the University of Arizona. And Dr. MacDonald told him he had 80-something photographs of that cloud and other clouds. And he mentioned there being 2 clouds. And then there was a brother from California came to see Dr. MacDonald. And Dr. MacDonald told him more or less the same thing. And Dr. MacDonald asked both of them, what is all this religious significance being put on this cloud? There's nothing religious about this. O próprio pastor Pierre Green, amigo pessoal de Branham e residente de Tucson, cidade onde James morava, confirma nesse trecho que os irmãos da mensagem estavam de fato assediando James. Talvez por isso, o doutor nunca publicou suas descobertas finais, morrendo com essa descoberta apenas para si. Em resumo, James MacDonald e os demais cientistas do Instituto Físico da Universidade do Arizona, uma das melhores dos Estados Unidos, chegaram todos à mesma conclusão. A nuvem foi formada pelos restos da detonação de um foguete. Essa conclusão de especialistas por si só já deveria ser considerada como resposta final, porém, gostamos sempre de trazer o máximo de provas possíveis. Por isso, buscamos um documento oficial dos Estados Unidos, escrito pelo chefe do Departamento Histórico da Força Aérea Americana, para dar mais luz ao que criou aquela nuvem. Querido Chapelão Green, obrigado por sua carta de 19 de janeiro de 1996, pedindo por informações sobre as fotografias da então chamada misteriosa nuvem, que foi publicada na Life Magazine datada de 17 de maio de 1963. Baseado nas informações que você me enviou e fazendo uma checagem cruzada dos registros de lançamentos de mísseis na base da Força Aérea de Vandenberg, o Dr. James MacDonald, do Instituto de Física Atmosférica da Universidade do Arizona, está absolutamente correto. A nuvem que apareceu sobre Flagstaff, Arizona, em 28 de fevereiro de 1963, foi causada pelo lançamento de partículas propulsoras não queimadas de um míssil e água depositada na camada superior menos densa da atmosfera devido a um míssil lançado de Vandenberg. Quando uma nuvem residual é formada, isso é conhecido como fenômeno crepúsculo.
Embora esse fenômeno seja mais comumente visto à noite, a nuvem de material propulsor e água congelada pode ocasionalmente ser vista após um lançamento diurno. Em 28 de fevereiro de 1963, as Forças Aéreas lançaram 2 mísseis de Vandenberg. O primeiro foi um Atlas D, apelidado de Pitchpine. Lançado às 1h02 no horário local, o veículo foi apontado em direção ao Pacífico Sul, onde foi alvejado por um míssil militar, Nike Zeus. O segundo míssil foi um Thor Booster espacial, lançado às 13h48. Devido a um mau funcionamento de motor, oficiais de segurança destruíram o veículo 2 minutos após sua decolagem. É difícil dizer qual dos 2 mísseis foi o responsável por criar a nuvem misteriosa que foi reportada vagando sobre o Arizona algumas horas após o lançamento. De qualquer modo, os avistamentos reportados na revista Life foram o resultado de uma operação militar, não de um evento divino. Assim, quase 30 anos atrás, em 1996, a própria Força Aérea Americana encerrou o assunto, assumindo a responsabilidade pela criação daquela nuvem e dizendo claramente que a mesma não era fruto de uma experiência divina, mas apenas uma nuvem de resíduos de mísseis. Essas novas declarações foram inclusive enviadas à esposa do falecido Dr. James, que ainda estava viva nos anos 90, e possuímos também uma carta dela falando sobre as descobertas recentes. Obrigada por compartilhar os documentos confidenciais do Departamento de Defesa que você obteve da Força Aérea dos Estados Unidos a respeito da incomum nuvem de formato anelar observada sobre o norte do Arizona em 28 de fevereiro de 1963. Esses documentos confirmam as acuradas conclusões científicas do meu marido, o Dr. James McDonald, de que essa nuvem estratosférica foi causada por uma explosão de um míssil Thor na atmosfera, lançado da base aérea de Vandenberg, na Califórnia. Eu elogio sua diligente e cuidadosa pesquisa voltada a descobrir a verdade sobre a origem dessa nuvem, que tem gerado tanta controvérsia e cultismo. Também em 96, foi a vez do cientista Aidan Meinel, responsável pelo lançamento daquele foguete que causou a aparição da estranha nuvem se pronunciar. Sua investigação nos trouxe de volta memórias de 30 anos atrás, quando nós vivíamos no leste. E sim, nós vimos nuvens noturnas luminosas, algumas antes de 1963, mas com um aumento de frequência nos anos posteriores. Uma de particular interesse foi a reportada pelo Dr. James McDonald, que na época pensou que era um novo tipo de nuvem natural que de algum modo se formava em altitudes muito grandes. A foto, tirada de Flagstaff, foi de fato espetacular. Um gigante anel de fumaça franjado com pequenas mechas. Aidan estava envolvido com o lançamento de foguetes da base da Força Aérea de Vandenberg, Califórnia, e imediatamente reconheceu a nuvem do Dr. McDonald como sendo proveniente da explosão de um foguete na tarde de 28 de fevereiro de 1963. Nós contamos ao Dr. McDonald sobre o evento. Como nuvens noturnas brilhantes são vistas em altas altitudes durante meses de verão, era uma razoável conclusão de McDonald que essa nuvem anelar fosse de origem natural. Ele ficou desapontado ao descobrir que ela era apenas uma nuvem criada pelo homem. Nós temos uma pequena seção sobre essas nuvens feitas por homens no nosso popular livro Pôr do Sol, Crepúsculo e Céu Noturno. Nós publicamos diversos artigos científicos sobre essas nuvens de foguetes. Esse documento é de relevância grande porque se trata de uma confirmação de que o próprio cientista que lançou o foguete que gerou a nuvem sabia que aquela fumaça em formato de anel em Flagstaff tinha sido causada por ele.
Além disso, o documento alega categoricamente que aquela nuvem tinha origem humana, sendo produzida por cientistas como resultado de uma detonação espacial. Por fim, outra informação interessante é que o documento alega que após 1963, mais avistamentos de nuvens como aquela criadas por foguetes começaram a ser notificadas com mais frequência, confirmando que a nuvem de Flagstaff, venerada pela mensagem, não é exclusiva. É importante ainda mencionar que já em 1987, o famoso livro Um Profeta Curador, que contava a história do irmão Branham, já relatava de forma menos sobrenatural a história da nuvem. Veja. Em maio, a popular revista Life reportou sobre a misteriosa nuvem. Eventualmente, os cientistas atribuíram a formação da incomum nuvem a uma explosão de foguete na base da Força Aérea de Vandenberg. Assim, comprova-se definitivamente que aquela nuvem não tinha nada de sobrenatural, mas foi somente o que sobrou de uma explosão de um foguete. O mistério que perdurava por anos foi finalmente e oficialmente solucionado nos anos 90 com a Força Aérea Americana e o cientista responsável pela detonação do foguete, confirmando que James estava correto ao dizer que a nuvem não tinha nada de sobrenatural. Felizmente, a esposa do Dr. James conseguiu ainda em vida provar que seu marido estava correto e que os fanáticos religiosos o perseguiram sem razão. Mas por que se demorou tanto para esse mistério ser solucionado? Na época, de fato, aquela nuvem chamou muita atenção por não ter uma explicação óbvia, mas isso pode ser explicado pelo fato de que o lançamento e detonação de foguetes era algo muito recente. Porém, hoje em dia, por ser um fenômeno muito conhecido, é possível encontrar até mesmo artigos da famosa National Geographic relatando sobre essas altas nuvens em formatos circulares causadas por foguetes. Foguetes da NASA causam estranhas nuvens na beirada do espaço. Perceba o quão semelhantes em formato essas fotos causadas por foguetes da NASA são se comparadas à nuvem de Flagstaff. Essa é mais uma prova de que aquela nuvem foi de fato causada por foguetes, assim como essas que estamos mostrando. Agora, concluímos definitivamente que 100% do que o irmão Branham mencionou sobre a nuvem é falso, desde a sua presença no evento até a data da aparição e o motivo que a causou. Tudo foi uma grande lenda forjada pelo pregador. E se a principal história da mensagem é uma lenda, então toda a mística construída sobre esse mito também cai por terra definitivamente. E se a mais famosa história da mensagem é uma lenda, o que nos sobra a questionar é: qual dos demais mitos contados pelo irmão Branham também seria falso? Mas antes de contarmos sobre as próximas mentiras, resta mais um episódio para esse documentário, onde concluiremos definitivamente a lenda da nuvem. Até breve.